Olá, Olá! tudo bem? tudo bem e você? Tudo. Bom, nós nos conhecemos hoje pela mensagem e agora, entre aspas, pessoalmente, né? Pois é. Pessoalmente, como dá na quarentena, né? Exatamente, como dá na quarentena. Bom, então bem-vinda ao blog Baguncei, Obrigada. mesmo que desta forma, né, virtualmente, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la, né? Eu e as colegas do blog ficamos muito felizes assim pelo seu rápido aceite de uma conversa de hoje à Ah, tarde que já gerou nós uma do núcleo conversa da também noite. ficamos super felizes com o convite, muito honrados. Achei super bacana a proposta. Que joia! Então vamos contar para as pessoas, né, por que que a gente decidiu conversar e compartilhar um pouquinho das experiências. Bom, eu sou a professora Cassiana, do blog Baguncei, que é um projeto de extensão, na verdade, da Universidade Estadual de Londrina. E dentro desse projeto de extensão, a gente tem o blog Baguncei. E no blog, a gente tem feito um trabalho de levantamento de materiais de qualidade voltado para a educação infantil, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Como que a gente pode ajudar os professores, ajudar as famílias, mas a gente toma muito cuidado com o que material a gente vai colocar no blog. Né? Então a gente vai fazendo essa busca cuidadosa, né? Tanto os alunos da pedagogia, tem professores também no blog, a gente toma bastante cuidado. Eu tenho a impressão que tá com eco. Depois, se estiver ruim, aí alguém pode me falar. Vou baixar um pouquinho o meu volume aqui. Não sei, eu não Eu vou sei mexer abaixar o muito no. meu também. Eu tô no fone, mas não sei. É, eu até Veja se esqueci. Foi tão melhorou. rápido aqui a gente decidiu que eu esqueci de pegar o fone. Mas se estiver muito ruim, as pessoas podem nos falar. E dizer assim, por que eu fui atrás da Luli, né? Na verdade, nessa busca de materiais, então, hoje eu me deparei com um vídeo que é a Esperança e o Rio, né? E a Esperança e o Rio trouxe um pouco de esperança para mim. Obrigada, alguém deu retorno ali, falou que o som tá normal, muito obrigada. E esse vídeo trouxe um pouco de esperança para mim, porque eu achei assim de uma qualidade estética muito grande, de um cuidado, de um zelo, de trazer a história, mas de trazer a música e de principalmente não infantilizar, né? O cuidado que a gente tem também esteticamente quando a gente trabalha com as crianças é trazer a arte, trazer a música, mas não infantilizar. E parece que quando a gente infantiliza, a gente diz que as crianças merecem menos, que as crianças merecem pouco, e que as crianças não são capazes de conhecer um universo maior e mais elaborado. Isso me incomoda muito em algumas produções que eu tenho visto por aí. Por isso que o trabalho de vocês me chamou a atenção. Aí eu fui puxando um fio, né? Fui tentando descobrir de onde era. Cheguei na Camila e o fio da Camila me levou até você, até As de Paus, né? Então, Luli, o que é As de Paus? Então, o núcleo é o Núcleo Agipause é uma companhia londrinense que surgiu em 2008. O Rogério Francisco, que é um dos membros fundadores do núcleo, ele ministrou uma oficina de perna de pau aqui em Londrina. Agora eu não me lembro, ele está por aqui. Eu acho que foi 2007 que ele ministrou, ou 2006 que ele ministrou essa oficina. O grupo continuou se encontrando e em 2008 E a eles Camila tá dizendo que tá aqui também, tá? tá aqui, tô vendo ela. E em 2008 formou o Núcleo Agipaus, que é o resultado dessa oficina. Em 2006, o Rô tá falando aqui que foi a oficina. Em 2008 se juntaram essas pessoas que se interessaram em pesquisar a linguagem da perna de pau e usar desse elemento que é visto assim primeiramente como um elemento circense nas práticas da arte da cena teatral. E em 2010 estreou o primeiro espetáculo do Núcleo, que é a Pereira da Tia Miséria. Para ter acesso ao material fotográfico, as imagens, tem o site www.nucleoasdepaus.com.br, que as pessoas podem ver imagens de todas as formações do núcleo, fotos da Pereira. O espetáculo A Pereira da Tia Miséria ele estreou em 2010. Depois, em 2011 para 2012, o núcleo começou uma nova pesquisa. O espetáculo ele
já tem mais de 250 apresentações, é um espetáculo que já rodou quase todos os estados brasileiros. Em 2012, estreou o segundo espetáculo da companhia, o Singra, que não é um espetáculo que está em cartaz hoje em dia. Hoje em dia a gente está com a Pereira, a Dona Antônia e o Encontro de Gigantes. Aí, em 2016, estreou o espetáculo Dona Antônia e no ano passado o Encontro de Gigantes. A Pereira da Tia Miséria é um conto popular espanhol. O Rô, numa viagem, ele encontrou um livro. Ele comprou um livro que se chama Contos Populares Espanhóis, que é uma tradução da Yara Camilo. Na época eu não fazia parte, eu entrei no grupo faz 2 anos. E aí, juntos, eles escolheram o conto A Pereira da Tia Miséria e o Luan Valeiro, que é um escritor daqui de Londrina, adaptou o conto, né, com base nesses escritos e em outras versões do conto. E aí usaram essa adaptação em rima para montar o espetáculo. Minhas gatas. A Dona Antônia, a escrita é da Yara Camilo, em parceria com o Núcleo As de Paus. O Singra é uma dramaturgia compartilhada e o Encontro de Gigantes é o primeiro espetáculo do Núcleo voltado para crianças, que é a dramaturgia da Camila Feoli. Então, desde o ano passado, a gente tem conversado sobre trabalhos para criança. O desejo que partia da Camila e que, de certa forma, todos nós compartilhávamos. Quando chega essa pandemia e a gente não consegue apresentar, nutridos de um desejo da Camila, todos nós compramos a ideia e decidimos, então vamos fazer um trabalho para criança nesse momento de pandemia. E optamos por uma websérie de contação de história. Na semana passada, na sexta-feira, a gente lançou o primeiro episódio da websérie. A websérie se chama Canta e Conta. Não sei se você chegou a assistir o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio na verdade, é a Esperança. hoje chegou até a mim, né, a Esperança e o Rio. Aí, como eu vi que era a segunda, eu fiquei super curiosa. Aí eu fui vasculhar, né, falei, não, eu vou encontrar. Falei, qual é a primeira? E aí eu encontrei que é a história da Esperança, né? E eu gostei bastante, que daí vocês já também começam com música, né? E vão trazendo toda essa musicalidade para as crianças e vão trazendo a história. Então tem toda a riqueza. Então eu também tive a oportunidade de assistir a primeira. E aí, por isso que eu fiquei com tanta vontade de ir atrás de vocês, né? Especialmente por serem londrinenses, nós temos ótimos contadores, tanto aqui como fora, não só contadores, artistas e tudo mais, mas nesse desejo de incentivar e no desejo também que professores se alimentem da arte, né? Isso que eu queria conversar um pouquinho com você. Como que você entende isso? Qual que é a importância tanto das crianças como dos professores terem acesso a esse universo artístico? Então, o Tunai é o nosso preparador vocal. Ele canta desde a infância, ele já foi de vários coros musicais e ele já compôs, né, pro grupo. Ele é um membro do grupo e a primeira música, inclusive, é dele. Então, é uma pesquisa desde a Pereira, mesclar o teatro e a música. E que é uma coisa que funciona muito com crianças e adultos. Uhum. O núcleo, inclusive, a gente está colocando em prática um projeto de futuro para conversar com professores, um curso para professores a respeito dessa pedagogia, como o teatro pode auxiliar, né, na educação das crianças, na alfabetização das crianças. Então, o nosso interesse era construir um material de qualidade nesse momento, iniciando o primeiro passo desse curso com essas contações de história, porque a gente também teve uma certa dificuldade de encontrar bons conteúdos pela infantilização desse universo que você disse, de pensar que a criança não entende determinadas coisas,
que as crianças não têm certas interpretações e que então a gente tem que falar de uma maneira super infantilizada, quando não. Você tem que ser generoso na linguagem com uma criança, né? Não exagerando nos termos técnicos e tal, mas uma criança entende tão bem quanto um adulto, se não melhor, uma visão muito mais poética, uma visão muito mais doce. E aí a Camila conversou com amigas dela que eram professores e pedagogas e usavam também dos versinhos para contação de história. E que é uma pesquisa que a gente também já estava desenvolvendo, de entender como as canções atraem o público de diversas idades. Então foi a partir daí que então vamos escrever essa série de contação e como contar para crianças, como tornar a coisa mantendo a qualidade numa grande brincadeira, de uma maneira que se construa um jogo, que se construa uma relação com a criança, uma relação de generosidade, trocando com a criança. Eu acho que o mais importante, assim, até quando a gente fala em alfabetização, é pensar nesse contato da criança, não tanto usar a música para ensinar um conteúdo escolar ou, né, didatizar as coisas, mas nesse sentido de como que eu me conecto com a música, com a arte, com a literatura, qual que é a experiência que eu vou ter. E eu tenho uma ideia, assim, né, é muito repetida no senso comum, que ninguém dá aquilo que não tem. Então, como que nós, professores, vamos vivenciar tudo isso com as nossas crianças se nós mesmos não temos, né? Então, acho que a ideia que vocês estão falando de tentar trabalhar isso em formação de professores, em encontros, né? Tentar se mobilizar com tudo isso é uma ideia bem importante, assim, é um trabalho bem interessante. E aí, Luli, eu fiquei pensando, assim, para a gente usar o canal, né, do blog, o espaço do blog, para divulgar bons trabalhos, né? Então, se vocês permitirem, aquilo que eu falei à tarde para você, e acho que a ideia da gente poder conversar um pouquinho agora, para as pessoas conhecerem vocês, né? Conhecerem o trabalho de vocês, para a gente, quando a gente colocar o link do trabalho, as pessoas saberem do que é que nós estamos falando. Quem são as pessoas que estão produzindo esse trabalho? Eu não queria só simplesmente colocar o link no blog, mas eu queria que você falasse quem é esse grupo, quem são essas pessoas, né? Que pessoas são essas que constituem o AS de Paus em Londrina? Então, eu e o Rogério somos formados em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, e a Camila e o Tunay, a nossa graduação é em bacharel, e a Camila e o Tunay são licenciados em filosofia também pela UEL. Isso que você falou sobre mais do que a alfabetização, afetos. Nós acreditamos que a afetação é o principal conector das pessoas. O afeto de afetar-se pelo outro e de causar afeto no outro também. Então, afetar as crianças, trazer as crianças para um jogo, para uma atividade, para uma relação, para uma interação, traz a atenção delas para esse lugar. E assim, além da atenção, a vontade, mais do que segurar os olhos das crianças, a vontade das crianças de estar junto. E isso é fundamental, lidar de igual para igual, se deixando ser afetado e afetando também. Então, as nossas formações são essas. O Tunay e a Camila são licenciados em filosofia e eu e o Rogério somos formados em teatro. Ótimo, é para a gente conhecer, né? A Camila colocou um recadinho ali, agradecendo ao projeto. A Cris Farias é do nosso grupo também, colocou, né, esse casamento da música com o teatro. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, a Camila, ela colocou: as crianças são num mundo cheio de possibilidades e trabalhar conteúdos para elas é uma riqueza sem fim. As crianças são genuinamente criativas e muito amor por esse projeto, né? E está nos agradecendo. Se alguém
alguém quiser aqui, ó, acho que foi o teu colega colocou, a Escola Municipal de Teatro da Funcart também faz parte da formação do integrantes do grupo. Ótimo. Gente, fiquem muito à vontade se alguém quiser fazer um comentário, porque eu e a Luli, na verdade, nós não planejamos, né, Luli? Nós, assim, 5 para 7, a gente falou, a gente ia ter uma conversa, e eu falei para ela, vamos fazer ao vivo, que aí se tiver mais algum colega, né, que queira participar, porque a ideia é realmente só apresentar para o blog Baguncei, para os professores que nos assistirem posteriormente, saberem quem são essas pessoas, poderem ter acesso a esse material. Eu quero colocar o blog à disposição de vocês, né? A gente cria lá um espacinho para vocês. Sempre que vocês tiverem novas histórias, né? O blog ele tem essa função de disponibilizar materiais de qualidade. E eu mandei o material, assim que eu recebi, eu mandei o material para todos os colegas, né? Todo mundo aprovou o material. Olha que riqueza, que lindo, então assim, por isso que eu quis entrar em contato mesmo para conhecer e para trazer esse material para o blog. E aproveitando aqui o nosso espacinho de conversa, como que você sente assim a questão da cultura, do teatro, tudo isso nesse momento que a gente tem um país aí praticamente ou verdadeiramente com tantos ataques, sem ministro da cultura, como é que vocês no campo da arte estão sentindo tudo isso? Eu acho assim, nós resistimos, nós do teatro, resistimos há milhares de anos contra todo tipo de ameaça física, emocional. A gente resistiu sob influência de diversas coisas. Nesse momento, a gente está tendo que resistir mais uma vez. Nós não temos um governo favorável a essa classe que pertencemos, um governo que, ao contrário de ajudar, ele criminaliza as artes que produzimos. E a gente se encontra num momento muito específico também, vivendo numa pandemia mundial, onde nós artistas fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. A gente não consegue fazer o nosso trabalho como a gente fazia antes e, muito possivelmente, a gente ainda vai passar muito tempo nesse limbo. Então, o apelo que diversos movimentos da cidade, inclusive o MAR, que é o Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que hoje é uma vila cultural e é um movimento de muita luta, né? O que a gente tem tentado é pressionar as nossas lideranças para que nos dê suporte, para que para que possibilitem que a gente consiga viver e fazer o nosso trabalho. Essa websérie que a gente estreou na semana passada é uma websérie sem patrocínio. A gente fez por nossa conta durante a pandemia, de maneira semi-remota. E é muito difícil porque é um episódio de 5 minutos, demanda 40 horas de trabalho. E são 40 horas que não vão ser remuneradas. 40 horas que a gente faz aquilo porque a gente ama, mas que, acima de tudo, aquilo também é o nosso trabalho. E como fazer o nosso trabalho com qualidade, como nos dedicar mais do que a gente já se dedica, se nós não temos incentivo, se nós não temos uma base para nos estruturar, para poder caminhar sobre. Ótimo. Então, não é diferente do que a gente já vive na falta de incentivo, quando a gente não tem... Agora não tem Ministério da Saúde, não tem Ministro da Saúde, né, há tanto tempo, mas a gente está sem Ministério da Cultura desde as eleições, ou melhor, desde a posse. Então, e nesse momento, quem iria nos dar o suporte seria o Ministério de Cultura. Então, a gente está um pouco à deriva. O que a gente pode fazer é pressionar, é lutar, é resistir e saber que a gente não vai morrer, que a gente vai continuar. Independente do que acontecer, a gente vai continuar lutando por condições dignas de trabalho.
não desistir da luta e deixar claro, né, que assim, ninguém vive só de amor, né? A gente precisa sim dessas fontes para sobrevivência. Eu acho muito importante essa tua fala. Eu não estou conseguindo voltar aqui, eu não sei direito o que que acontece, mas a gente tem a Cris falou da importância, eu acho importante você ter esse retorno também, do quanto que o teu trabalho afetou, né, para ela poder passar para os colegas, para os professores, é uma professora da rede. Aí nós temos uma pergunta. Ah, eu consegui aqui voltar. Peraí. Consegui achar. Aqui, achei. Ó, ela falou assim: recebi como um presente e vou repassar para as minhas crianças e colegas, né? Eu acho que esse tipo de fala nos dá uma esperança, né? Não estamos fazendo ao acaso. Foi o que você falou. Pode durar 5 minutos, mas as pessoas precisam entender o quanto demanda para chegar nesses 5 minutos, né? E o quanto você já se preparou anos da tua vida, o quanto você já estudou anos da tua vida para conseguir chegar nesse produto dos 5 minutos. Eu acho que a gente precisa aprender a valorizar tudo isso. E a Camila diz assim, ó: eu gostaria de saber qual a maior dificuldade para os professores em trabalhar dinâmicas por meio da arte em sala de aula. Vê se você consegue aí falar alguma coisa sobre isso. A maior dificuldade dos professores. A Camila Feoli que perguntou? Deixa eu ver. Gente, eu passo o dedo aqui, o negócio foi. Acho que ela quer te colocar numa fria. Será que Mas não é eu uma pergunta para você? eu acho que que não eu é uma não. pergunta. Eu acho, bom, ela colocou um ponto de exclamação e eu estou fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber qual a maior dificuldade para os professores em trabalhar dinâmicas por meio da arte em sala de aula. Bom, eu brinco muito assim, sabe, Lula? Eu falo que eu tenho medo de falar as coisas, eu sempre brinco isso, assim, quem me conhece já sabe. Eu sempre falo assim, gente, eu não posso falar que eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Mas, em linhas gerais, a gente não tem essa formação, né? Na própria licenciatura, nós não temos. Então, como que eu vou exigir que uma aluna minha do curso de pedagogia trabalhe arte se ela não tem na formação dela, né? Então, toda essa expressão, essa corporeidade, essa coisa da linguagem do teatro, da própria música, do movimento, nós não temos na própria grade curricular do curso de pedagogia. Então, como que eu vou pedir para que a minha aluna faça coisas que eu, enquanto professora, não ensinei ou não sou capaz de fazer? É muito difícil assumir isso, né? É muito difícil falar isso, mas essa é uma fala muito verdadeira. Então, a gente não tem como fazer determinadas coisas que nós não vivenciamos. Eu não sei se a Priscila está dizendo: oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Eu não sei se a Carol está aqui ainda, mas a Carol tinha entrado. A Carol é uma menina pedagoga excelente, é de escola de circo, e a Carol foi para a minha turma de pedagogia me ajudar mais de uma vez a vivenciar experiências corporais com as minhas alunas para trabalhar com as crianças em CMEs. Porque eu percebo que tem essa necessidade, no entanto, eu não tenho ferramentas suficientes para oferecer para as minhas alunas da graduação. Eu preciso da ajuda de alguém da área para vir fortalecer esses vínculos com as minhas alunas. Percebe? Então, talvez Sim. isso que a Camila colocou, né? Não é que as alunas têm dificuldade, as alunas não têm dificuldade. A gente não tem como saber uma coisa que ninguém nos ensinou, né? Eu preciso vivenciar essas experiências primeiro, para depois eu conseguir vivenciar com as crianças, né? Eu vou num CMEI, eu vi, a Jaqueline entrou ali também. A Jaqueline é uma professora que vivencia muitas experiências com as crianças na terra, na horta, no espaço externo. Não são todas as professoras que vivenciam tais experiências, porque não são todas as professoras que gostam dessas experiências e que estão acostumadas a vivenciar, né? Então, assim, muitas coisas nós não fazemos com as crianças porque nós também não vivenciamos. Então, como é que nós vamos fazer, né? Olha, a Camila danada, ela colocou que é uma pergunta para a Cassiane. Então, Camila, não sei se te respondi ou não. Eu Olha, acho Carol que Matos. respondeu. Olha, Carol Matos colocando fogo no parquinho, viu, Lúlio? Acho que é para você, ó. A gente aí pedindo, por favor, parem de fazer chamadinhas de EVA, né? Olha lá, é assim, Lúlio, que para você que não é da nossa área, além de tudo, assim, vocês querendo romper com a arte, trazer, né? Nós temos um problema muito sério na pedagogia, que tem muita gente ainda que faz o cartaz de EVA. Sabe o EVA? Você sabe o que a gente está falando? Aquela borrachinha Sim. que demora 500 anos para se decompor. A gente tem isso, tá? A gente tem esse problema. Eu sei qual que é o cartaz. Então, e aí como que a gente liberta, né, a criança de tudo isso se a gente ainda não conseguiu libertar os professores?
Então, elas só estão aproveitando o momento da live aqui, elas estão achando que é terapia, sabe? Elas estão falando de outra coisa. Mas agora tudo bem, eu vou Mas deixar eu acho, você Cassiana, falar. que Pode é falar. exatamente por aí o intuito do curso, sabe? Você Uhum, falou sobre como passar coisas que não vivenciamos, né? A ideia é que nós que somos do teatro, que trabalhamos com o nosso corpo, que trabalhamos com o público, com a atenção do público, com a nossa desenvoltura, como nós podemos contribuir, sabe? uhum, Fazendo curso com vivências de teatro, vivências de contação de história. Eu, por exemplo, a minha pesquisa do TCC foi sobre presença cênica e como a disposição do público no espaço altera a percepção do espectador na atriz. Então, o público de frente é uma percepção, o público em uhum. volta é outra percepção. E para mim, eu vinculo isso completamente com a disposição dos alunos numa sala de aula. E como, no mais básico, um círculo na sala desenvolve uma outra percepção no aluno de como as cadeiras normais, né? E assim, num exemplo muito básico, mas a posição do corpo, como o seu corpo está visto pelo outro, como o seu corpo performa pelo espaço, mesmo a posição dos pés, a base, a articulação, o corpo ativo do professor ativando o corpo dos alunos, como o corpo ativo do ator em cena, de certa forma, ativa e estimula a atenção do espectador. Sim. Então, no nosso curso, a gente quer trabalhar isso, sabe? A gente quer passar para os professores essas vivências que não é da área de vocês, mas que pode ser e que pode ser para agregar. E você concorda que a gente tem que sentir tudo isso primeiro para ajudar com que o outro sinta, Sim. né? Como é que eu vou ajudar minha criança a sentir se eu mesma não vivenciei, se eu não experienciei tudo isso, né? O Gabs está dizendo assim, Gabs Oliveira, ó, na escola que trabalhava como estagiária, a coordenadora e eu desenvolvíamos apresentações como cinema mudo ou performance musicais. As crianças ficavam encantadas. Então, vejam, tudo que a gente oferece, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente leva, tudo que a gente amplia os repertórios das crianças. Claro que as crianças vão ficar encantadas, mas olha que coisa mais linda, porque ele conseguiu levar, porque ele conseguiu organizar. Então, parabéns pelo trabalho, né? Que bom que tem pessoas aí que estão compartilhando aqui também algumas experiências. Não Muitas sei o que escolas mais. não têm. Escolas públicas é mais difícil ainda, mas assim, que não tem a experiência ou não tem a vivência ou o interesse de levar artistas para a escola para fazer apresentações ou levar algum, alguma apresentação de teatro ou brincadeira ou oficina ou gincana. Mas se a gente tem os professores com uma certa desenvoltura nesse sentido, já tem, de certa forma, como suprir e, de certa forma, como estimular a criatividade das crianças pelos professores. Isso. Eu acho que isso que é importante, dizer assim que as crianças não nascem criativas, né? Elas vão aprendendo, elas vão se desenvolvendo, mas para que elas aprendam, elas precisam ter repertórios. E quem leva esses repertórios são os professores, né? Eles estão Sim. aí, eles estão dados, né, pela cultura, pelo meio, mas eles precisam ser organizados, sistematizados, e as crianças, elas precisam ter acesso. E quem vai fazer esse encontro da criança com a cultura são os professores. Mas os professores, eles precisam conhecer, né? Senão não tem como. A gente tem, acho que mais uma pergunta aqui. Aí você fica muito à vontade para você responder, tá? Peraí que eu estou tentando, deu um giro aqui no meu... Não sei se você consegue ler também, Luli. É da Eu tô com Gisele, medo de dizendo clicar na assim, ó. tela e fechar tudo. Qual a experiência das artes com as crianças autistas, com TDAH e com outros transtornos? Você tem alguma experiência para contar para nós nessa relação das crianças com necessidades especiais? Você pode repetir o início da pergunta que Ela travou diz para assim, ó, mim? qual a experiência das artes com as crianças autistas, com TDAH e outros transtornos? Acho que a arte ela É que se a tua comunica internet acho que deu muito. uma paradinha,
mas é assim, ó, Ah, com crianças que têm necessidades especiais. sim, sim. A arte, ela comunica com todos os públicos. Hoje em dia existem, né, formas de integrar determinados grupos como deficientes auditivos, deficientes visuais, mas a arte ela comunica com todos os públicos. Claro que tem profissionais que trabalham com esse público, tem artistas que têm o trabalho voltado para alunos com TDAH, para alunos com autismo, com síndrome de Down. Então, eu, Luli, não tenho experiência, mas pelo que eu já assisti de colegas que têm, colegas que desenvolvem pesquisa sobre a arte comunica e tem pessoas que desenvolvem trabalhos especialmente para esse público. E eu Então, acho que o sim, é mais legal. possível através da arte, né, Sim, eu comunicar-se. acho que tem experiências, eu não sou da área de educação especial, né? Claro que eu não posso falar especificamente, mas eu acho que tem experiências importantes, assim, de trabalhos específicos, mas, no entanto, na escola, trabalhos que agregam, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo em Portugal e eu assisti teatros, assim, na própria escola, com crianças com necessidades especiais, em que as crianças eram envolvidas, mas com o grupo. E a gente não percebe as crianças, elas não discriminam as crianças, né? A gente vai aprendendo a discriminar ao longo da vida, porque ninguém nasce com preconceito. E essas crianças, elas eram integradas nas apresentações da escola. Então, eu tenho fotos, eu tenho alguns registros, assim, então as crianças que precisavam de ajuda, então como que elas faziam, e os colegas ajudavam, a professora, né, que ministrava ali aquela atividade de teatro, ajudava. Então, tem papéis, espaços diferentes, mas tinha uma participação junto, não como uma atividade separada. Bom, a internet da Luli trava às vezes, mas eu acho que o nosso objetivo na conversa, ele foi atingido, que era mostrar, acho que vou pedir para a Camila colocar o site aqui nos comentários do As de Paus. Eu tô Camila, se você puder travando fazer. muito? Não, travou só agora, um minutinho assim, mas tá Ah, tranquilo. tá, Mas eu vou porque eu tô deixar um te vendo espaço. perfeitamente. Não, travou acho que agora só, numa coisinha só. Mas a ideia era mostrar o grupo, né? Eu quero, assim, deixar as pessoas bem à vontade para poderem entrar no site, visitar, e depois também no blog a gente vai colocar o link dessas duas histórias que nós conversamos hoje. E sempre que vocês fizerem histórias, né, publicarem materiais novos, mandem um recadinho para nós e nós vamos publicando também, tá? Tem Quero alguma, acho que aproveitar e fazer um convite para as isso. pessoas que estão assistindo para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós postamos vídeos todas as sextas ao meio-dia. Começamos na sexta passada, essa sexta, e vamos continuar postando com as histórias. Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, Núcleo As de Paus. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Núcleo As de Paus. E fiquem com a gente. E vamos ajudar a divulgar coisas boas, materiais de qualidade. As nossas crianças merecem, né? Pessoas Sim. super competentes que estão aí nesse grupo, pensando com carinho, não só para as crianças, mas para os adultos, mas produzindo material com qualidade, esteticamente bem feito, com música, e a gente pode contribuir não só nesse momento de pandemia, mas para todos os outros momentos, e também pensar na nossa formação, no quanto esses materiais vão nos ajudar na nossa própria formação. Eu só quero te agradecer, né? Foi uma coisa assim, de última hora, a gente fez uma live surpresa, não avisamos ninguém, combinamos 5 minutos antes de entrar, que seria live. Agradecer as minhas colegas do blog Baguncei pela confiança e agradecer você e todos os teus colegas do grupo As de Paus também. Muito obrigada pela tua generosidade e por você ter aceitado aí por meio da Camila esse convite. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos. Quero pedir desculpas se eu fui repetitiva em algumas vezes, como não estava planejado, as palavras iam chegando na mente. Muito legal a proposta do blog, muito legal o convite. Fico muito feliz de estar participando e a gente vai
entrando em contato e avisando, e ficamos felizes de ter um espacinho no blog. E agradecer também as pessoas que ficaram conosco aqui, né? Chegam de surpresa e vão ficando e vão participando. Gente, um beijo grande para vocês e que a gente possa desenvolver outras conversas rápidas como essa, mas que são muito produtivas, muito interessantes e que ficam aí para contribuir especialmente com as nossas crianças que merecem. Um beijo, obrigada, viu? Beijo, Até mais. tchau. Tchau.